Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus. Boa noite, família. Sempre digo isso e vou continuar falando enquanto eu subir aqui, que é uma tremenda alegria poder compartilhar um pouquinho com os irmãos daquilo que o Senhor tem trabalhado antes no meu coração, mas o meu coração sempre se enche também de muito temor, porque eu entendo que é uma responsabilidade muito grande pegar esse microfone e depois o pastor Evaldo e da Vanete me dá até umas tremedeiras, assim. Mas eu creio que o Espírito Santo tem uma mensagem para transmitir para a gente essa noite. E eu sou só um instrumento nas mãos dele. É muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cola. Eu tenho 19 anos e não sou pastora. Eu também não sou teóloga. Na verdade, o meu foco de estudo é bem diferente. E, inclusive, tenho aqui minha amiga Raíssa, da faculdade, que está aqui. Então, se você ainda não deu um abraço na Raíssa, eu te intimo a dar um abraço na Raíssa no final do culto, porque a gente está no final de semestre pós-greve. Então, assim, só Jesus na causa, a gente está surtando, mas Deus está com a gente. Mas, enfim, se vocês puderem abraçar a Raíssa, a gente está precisando. A última vez que eu subi aqui, eu falei que eu não era uma missionária. Dessa vez, eu acho que eu posso falar que eu sou meia missionária, um quarto, talvez, missionária. Eu tive a oportunidade, nesse último ano, de estar em 2 campos missionários diferentes. E foi muito especial. Então, Deus tem trabalhado algumas coisas em mim. E não é o final. Deus tem realizado um processo que eu espero, daqui a algum tempo, poder compartilhar inteiro com a igreja. Mas ainda tem muitos campos e muitos países para visitar e para conhecer aí, levando Jesus. Então, peço que os irmãos orem por isso também. Acho que já deu para perceber que esse culto é diferente. Estamos no nosso mês da juventude. E hoje, especificamente, é o dia do adolescente batista. Então, se você também não abraçou um adolescente hoje, eu te convido a abraçar um adolescente no final do culto, porque eles são muito especiais. E antes de ir para a mensagem de fato, eu tenho uma rápida mensagem para os nossos adolescentes. Eu amo vocês, todos os adolescentes da nossa igreja, vocês são muito especiais. É muito bom crescer, é muito bom aprender com a vida de cada um de vocês. Isso serve também para os nossos radicais, nossos pré-adolescentes. É muito bom poder estar com vocês, e a mensagem que eu tenho rapidamente é para que vocês não menosprezem a ação do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Às vezes nós achamos que porque nós somos novos, a nossa vida vai começar a partir de uma certa idade. Mas eu só fui para a África com os meus 19 anos, porque a Ana Júlia, de 16 anos, entendeu o chamado dela. Entendeu que Deus estava trabalhando alguma coisa no coração dela e resolveu orar em relação a isso. Eu só pude cumprir esse chamado com 19 anos, porque com 12 eu entendi que o Senhor era um Deus de relacionamentos. E eu resolvi viver algo diferente com Ele. Eu só pude cumprir isso com 19, porque com 11 eu tomei a decisão de me batizar. Então, tudo o que vocês fazem tem um peso espiritual muito grande. O Senhor, Ele quer escrever muitas histórias de ousadia por meio da vida de vocês. Então, esse é o tempo de semear. Semeiem aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Semeiem. Continue semeando, porque vocês não sabem quando vocês vão colher. Vocês podem colher daqui a 2 semanas, daqui a 20 anos. Mas esse é o tempo de semeadura. E vocês podem ter certeza que vocês vão colher o que vocês estão plantando. Então, feliz dia do adolescente batista para vocês. E agora eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia em 2 Pedro 1. A gente vai ler dos versículos 3 ao 11. Segunda Pedro 1, versículos 3 ao 11. E esses versos, eles foram, na verdade, a primeira coisa que Deus trabalhou quando eu cheguei lá na base missionária. A base, ela me deu um papelzinho cheio de perguntas e um caderninho para que eu pudesse escrever como eu estava antes de chegar, como foram os meus dias lá. Então, eu tive essa oportunidade, eu escrevi todos os dias.
e também algumas perguntas para eu escrever depois que eu voltasse aqui para o Brasil. E nesse papel tinha esses versos, e foram versos que falaram tremendamente ao meu coração naqueles dias, que foram muito trabalhados em mim. E quando o pastor Uchoa pediu para eu trazer a mensagem essa noite, foi a primeira coisa que o Espírito Santo me trouxe. Então, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre o crescimento na fé. 2 Pedro 1, do 3 ao 11, diz o seguinte: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A devoção a Deus a fraternidade, e à fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Que o Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações. O apóstolo Pedro, ele vai começar então falando sobre como Deus nos concede tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Nós temos tudo o que precisamos para poder viver uma vida excelente. E isso está em Cristo. Isso está em Deus. Ele é suficiente para que possamos viver uma vida que a Ele agrade. Nós temos tudo nele e só saberemos o que nos é reservado ao conhecermos o nosso Deus e ao conhecermos o que Ele disse e ao conhecermos o que Ele quer de nós. Quando eu penso nessa parte de conhecer a Deus para poder viver uma vida que o agrade, eu lembro muito de quando eu estava no meu terceirão, para poder prestando vestibular para entrar na faculdade. O meu foco e objetivo sempre foram entrar numa faculdade federal, e isso também sempre, ao mesmo tempo que me deixava empolgada, porque eu tinha um objetivo a ser cumprido e eu focava nisso, me dava muito medo, porque a gente, antes de entrar, escuta muita coisa. A gente escuta muita coisa sobre como aquele é o cemitério dos cristãos e sobre como você entra e você perde a sua fé e sobre muitas histórias de como as pessoas são perseguidas e de como as pessoas elas largam a fé a partir do momento que entram na faculdade. E eu tinha muito medo. E dos conselhos que eu recebi de várias pessoas diferentes foi que eu precisava conhecer a fé que eu professava. Eu precisava conhecer de fato, não conhecer de sentar no domingo à noite numa cadeira e ouvir outra pessoa falar, mas eu precisava conhecer quem era Deus, o que Ele fez, o que Ele é, quem é Jesus, o que Deus pensa sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, a dica que me foi dada é: conheça aquele a quem você serve. E uma vez que você está fortalecido, que você tem uma base forte, as coisas podem vir, mas você sabe para onde recorrer. E essa é a primeira mensagem que eu vejo Pedro passando nesse texto. Que nós precisamos conhecer a Deus. Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Nós precisamos conhecer aquele em que dizemos que amamos. Precisamos conhecer aquele a quem nós servimos. Nós precisamos conhecer a Deus de uma forma profunda. Porque se a gente for ficar no raso, o raso não é suficiente para uma vida inteira. E você pode ter a certeza disso. Porque, apesar eu considero sopa janta,
A gente sabe que a sopa, ela meio que se esvazia muito rápido no nosso organismo. E se você come uma sopinha ali pelas 6 da tarde, 11, 10 horas da noite, você já quer algo mais sólido. E isso, a gente precisa pensar nisso na nossa vida cristã. O raso não é suficiente para uma vida inteira. Não tem como você construir um prédio, uma grande construção, com um alicerce frouxo, com um alicerce raso, com um alicerce não fortificado. A maneira de fortificarmos a nossa vida cristã, para que a gente chegue no final da corrida totalmente alinhados, é conhecendo. É colocando Deus como nossa prioridade. É nos propondo novos desafios na nossa caminhada espiritual, é propondo novas coisas, novos jejuns, e novos planos de leitura, e novos planos de oração. É sobre você não se contentar com o raso, mas você mergulhar de cabeça no profundo. Porque é esse profundo que vai te fortificar quando a tentação vier. É esse profundo que vai te fortificar quando a primeira dificuldade vier. Porque, desculpa, mas ela vai vir. E se você estiver no raso, o raso não vai ser suficiente para te ajudar a passar pelo vale. Porque quando a gente passa por dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é questionar a nossa fé. E eu já fiz muitas vezes isso. Mas eu só consegui passar por essas crises de fé porque eu me voltei para a palavra. Porque eu me voltei para Cristo, porque eu sabia quem Ele era. Eu sabia quem Deus era. E isso fortaleceu a minha fé. Crises de fé não são o vilão da história. Crises de fé, elas servem para fortificar o nosso relacionamento com Deus. E nós só seremos fortificados se nós procurarmos na fonte, se nós conhecermos a quem nós seguimos, se nós conhecermos a quem nós pregamos, se nós realmente colocarmos a Deus como uma prioridade nas nossas vidas e buscarmos conhecer a Ele. Essa é a primeira mensagem que eu vejo claramente que Pedro fala sobre crescimento na fé. Nós precisamos conhecer a quem nós servimos. Você precisa conhecer a quem você serve. Diante disso, os versículos 5 a 6, eles são sinceramente uma pedrada ao meu coração. Toda vez que eu leio, eu sou tirada totalmente da minha zona de conforto e tremendamente confrontada. A palavra que grita para mim nesses versos está logo no comecinho do versículo 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Diante de tudo isso, esforcem-se. Muitas vezes a gente é levado a pensar que a partir do momento que você, então, começa a procurar quem é Deus, começa a buscar realmente pelo conhecimento dele, é um software que é instalado na sua cabecinha, e aí a vida simplesmente começa a fazer sentido de outro jeito, e você nunca mais vai errar. Porque você está lendo a Bíblia. Então, fechou. Não precisa fazer nada. Se eu estou lendo a Bíblia, eu vou conseguir acertar. E, na verdade, essa palavra de Pedro, ela me deixa muito constrangida, porque ele mostra sobre como a nossa caminhada espiritual não é uma caminhada passiva. Nós não somos agentes passivos da nossa caminhada cristã. Se você está caminhando com Deus, você precisa ser um agente ativo. Você precisa ler a Bíblia, sim. Você precisa orar, você precisa buscar mais de Deus. Você precisa praticar, se esforçar. A vida cristã é um movimento. É sobre você ativamente estar buscando ser quem Deus deseja todos os dias. É ativamente estar buscando fazer aquilo que Ele deseja que você faça. A vida cristã é uma caminhada ativa. O próprio Tiago, em 2,17, vai falar que a fé sem obras é morta. Pedro deixa muito claro que não adianta conhecer só por conhecer. Você precisa ser ativo. Você precisa ter as suas mãozinhas, lindas mãozinhas, sujas do ministério. Você precisa ter as suas mãozinhas calejadas de serviço. Porque o conhecimento, para terminar em conhecimento, de nada vale. O conhecimento, ele é para abençoar o próximo. O conhecimento é para transbordar na sua vida, é para alcançar a vida de outras pessoas. O conhecimento precisa ser acompanhado da prática. E Pedro, ele foi muito querido ao descrever algumas partes das nossas vidas que precisam ser acompanhadas da prática. Então, ele só não falou só assim, gente, fechou, então,
façam o que dá aí, vivam uma vida que agrade a Deus, vocês já têm tudo o que precisam, vai lá. Ele podia ter muito bem deixado só aí, porque a Bíblia ela é repleta de coisas que a gente precisa saber para poder viver uma vida que agrade a Ele. Mas Pedro ele citou alguns tópicos que eu vou passar muito rapidamente, porque eu juro, daria uma pregação cada um desses tópicos. Mas ele deixa alguns tópicos, algumas áreas das nossas vidas que a gente pode e deve melhorar como cristãos na prática, para transbordar na vida de outras pessoas. Então, o primeiro ponto que ele fala é sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11:1 vai nos falar isso. Então, esse é o primeiro passo. Se você não conhece a Cristo, Ele existe. Estou te falando isso. Jesus é real. Ele veio ao mundo. Ele viveu uma vida sem pecados. Mas Ele morreu como um injustiçado, sem nenhum pecado, mas Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. E por Ele, nossos pecados foram perdoados e nós temos vida. E nós precisamos crer nisso, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu não vi Jesus pregado naquela cruz. Eu não sou uma testemunha ocular de Jesus naquele momento, mas eu creio que Ele morreu. Eu sei que Ele veio, e eu creio que Ele morreu, e eu sei que Ele ressuscitou, e eu não vi aquela tumba vazia, porque eu tenho fé. E isso que é a fé. Então, se você não conhece Jesus ainda, eu te convido a dar uma chance. A você, de coração aberto, falar: Jesus, essa galera aí fala tanto do Senhor, fazem umas cruzes no meio de umas danças. O que está acontecendo? Se o Senhor é real mesmo, quero te conhecer. Dê essa chance para Cristo. Abra o seu coração para aquilo que Ele pode fazer. Porque eu te digo, se você estiver com o coração aberto, você daqui a um tempo terá a certeza daquilo que não se vê. Porque Jesus está vivo. Ele é real. E Ele se revela. Pedro nos diz que é para juntarmos a nossa fé à excelência moral. Confesso que a primeira vez que eu li sobre excelência moral, eu fiquei tipo assim, lembro de ter estudado moral em filosofia, não lembro o que está acontecendo, o que é. Então, outras versões, elas também vão trazer a palavra virtude no lugar de excelência moral. E a palavra virtude, lá no original, no grego de fato, vai significar que é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Então, quando Pedro ele nos incentiva a sermos excelentes moralmente falando, ele está falando sobre termos um comportamento, uma conduta de pensamento, de sentimento e de ação que agradem ao nosso Deus. Um comportamento de pensamento, sentimento e ação excelentes. Um comportamento que realmente transpareça a Cristo em todas essas áreas. É sobre ter uma conduta virtuosa. E a única forma da gente realmente ser excelente moralmente falando é se a gente tiver um exemplo. E a gente tem um lindo exemplo de uma pessoa perfeita, moralmente falando, de um exemplo perfeito de fato, que a gente pode se agarrar, que viveu várias coisas que a gente vive, e esse exemplo é o nosso mestre, é o nosso Jesus. E aqui entra novamente a importância do conhecimento. A gente só vai conseguir ter uma vida excelente moralmente sabendo o que Jesus fez. E para você saber o que Jesus fez, você precisa ir lá para os evangelhos, tem 4 evangelhos, tem um Novo Testamento inteirinho falando sobre a vida de Jesus com diferentes aplicações. Isso tudo está na Bíblia. A gente só vai conseguir ser excelente, viver uma vida com excelência moral, se nós seguirmos o exemplo do nosso mestre. E esse exemplo está todo descrito nesse lindo livro. Pedro também nos incentiva a juntarmos a excelência moral, o conhecimento, que eu acho que dispensa explicações. A gente já está falando sobre a importância do conhecimento no nosso crescimento na fé. Ao conhecimento, nós devemos juntar o domínio próprio. O domínio próprio, geralmente, é a parte que mais pega. Ou, pelo menos, particularmente para mim, é uma parte que pega demais. Porque muitas vezes eu posso parecer uma pessoa mais calma, mas isso é por fora. Porque por dentro, geralmente, é uma grande tempestade de 300 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tem ansiedade, tem raiva, e tem sentimento de injustiça, e aí acontecem uns negócios, e eu fico vermelha e dá vontade de explodir. Mas a gente só vai conseguir manter o domínio próprio sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo.
Então, a chave do domínio próprio não está em você. Porque se depender de nós, a gente explode a cada 3 minutos, dá patada em todo mundo, faz todo mundo ao nosso redor sangrar, e ainda assim continua feliz e continua com esse intuito, assim. A chave do nosso domínio próprio precisa estar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos direcionar, o Espírito Santo vai nos guiar, e você vai decidir se você vai querer ouvir a voz do Espírito do nosso Deus, ou se você vai ouvir a sua própria voz. Essa é a chave do domínio próprio. Mas para você desenvolver, de fato, o domínio próprio, você precisa estar sensível àquilo que o Espírito Santo está falando. E você precisa ter a coragem de obedecer também. E de se segurar, e de dar aquela respirada, contar até 1000, e voltar para casa orando pela vida da pessoa que você queria bater, mas a gente só consegue fazer isso com o domínio próprio e seguindo a orientação do Espírito Santo. Ao domínio próprio, o apóstolo Pedro nos incentiva a adicionarmos a perseverança. Perseverança é continuar, e continuar, e continuar, e cair, e levantar, e continuar. E a gente só consegue fazer isso se nós tivermos 3 coisas bem estabelecidas. O primeiro é o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. O segundo é entender onde está a nossa força. E o terceiro é entender qual é o nosso objetivo, qual é o final, onde precisamos chegar. A nossa força vem de Deus. A Bíblia vai falar muito sobre isso também, sobre como Ele é a nossa força. Só saberemos ser perseverantes se conhecermos a fonte da nossa força, se a gente conhecer a Cristo. O nosso objetivo, nossa razão de estar aqui é uma comissão muito bonita, que é ir de fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Esse é o motivo de estarmos aqui na Terra, esse é o motivo de você estar no seu trabalho, de você estar na sua escola, de você estar na sua faculdade. O motivo de você ter ar nos seus pulmões hoje é fazer discípulos das pessoas que estão ao seu redor. E o ponto final que vai nos ajudar a ter perseverança é olhar para a linha de chegada. E a linha de chegada é o céu. E isso nos ajuda a entender o porquê que muitas vezes a gente semeia aqui e a gente não vai ver frutificar. Muitas vezes a gente vai plantar sementes na vida das pessoas ao nosso redor e a gente vai orar por essa semente, e a gente vai estar nessa intenção e parece que não está nada acontecendo, mas eu te digo, a gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo. Às vezes você pode estar plantando, às vezes você pode estar regando e às vezes vai chegar na hora de frutificar e você vai ver isso pela graça de Deus. Às vezes não. Mas se você tiver a mente no céu, de que lá você vai ver o que aconteceu, de que lá você vai ver aquilo que Deus queria fazer, de que lá você vai entender, perseverar fica muito mais fácil. Porque nós temos um objetivo, nós temos uma fonte de força e nós temos o ponto final. A gente sabe que tudo vai valer a pena lá com Ele. Então essa é a chave da perseverança, é lembrar de que não acaba aqui, mas que tudo aquilo que a gente semeia, a gente pode colher mais para frente. A perseverança, nós devemos adicionar a devoção. A devoção a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. A devoção, a fraternidade. E a fraternidade é um ponto que muitas vezes a gente deixa de lado, mas é muito importante, porque o próprio apóstolo João vai falar no livro de João de que a fraternidade é um dos nossos maiores testemunhos. Ao sermos um, nós testemunhamos de que Cristo é um com o Pai. Então, nós não podemos deixar o nosso orgulho vencer nos nossos laços. Nós precisamos amar a todos, cuidar de todos. Nós precisamos viver em fraternidade. E à fraternidade, nós devemos adicionar o amor, que é aquilo que prevalecerá para sempre. Então, são vários pontos, muitos pontos, que a gente precisa melhorar na nossa caminhada cristã. E nós precisamos nos esforçar. Depois de falar tudo isso, é fácil? Não é fácil ser excelente na caminhada cristã. Não é fácil ser excelente vivendo uma vida que realmente agrade, que faça Deus sorrir. Mas nós temos tudo o que precisamos. E Ele pode nos capacitar a viver isso. E, por fim, Pedro vai falar que nós precisamos trabalhar ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estamos entre os que foram chamados e escolhidos. Façamos essas coisas e jamais tropeçaremos. Assim, nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Esse convite final de Pedro eu vejo como um convite para frutificarmos.
Então, ele falou que nós precisamos conhecer, precisamos juntar ao conhecimento a prática, precisamos praticar aquilo que conhecemos. E o resultado dessa equação é o frutificar, é testemunhar, é sobre transbordar na vida das pessoas que estão ao nosso redor, é mostrar ao mundo. E a frase que a minha mãe falou no domingo passado é a frase que eu escuto a minha vida inteira, mas que é verdade. Quem não dá fruto, dá trabalho. E o próprio Pedro, ele fala isso no versículo seguinte, quando ele fala que as pessoas que não frutificam, elas são como pessoas cegas, que veem apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificadas de seus antigos pecados. As pessoas que não colocam em prática, que vêm e acham que a vida cristã é só sentar num banco, escutar o pastor falar, domingo a domingo, é só ler um devocional, sem ter relacionamentos com pessoas, sem ser intencional com outras pessoas, elas caem num buraco de ingratidão. Porque você não conseguir reconhecer aquilo que Deus fez no seu passado é uma ingratidão tremenda. E a gente só consegue sair disso cuidando de outras pessoas, amando outras pessoas, frutificando nos nossos laços. O pastor Uchoa fez um comentário esses dias muito interessante sobre como é precioso discipular outras pessoas. Porque no processo de discipulado, você é lembrado da sua própria história. Quando você senta para explicar para uma pessoa o que é o batismo, você lembra o que é o batismo, e isso fortalece a sua fé. Quando você precisa testemunhar para outra pessoa sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você lembra de onde Deus te tirou e onde você está agora. Os nossos relacionamentos, falar com as pessoas, frutificar, transbordar nos nossos laços e com as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos tiram de um lugar de ingratidão, porque nos lembra daquilo que o Senhor já fez em nós e nos lembra, nos dá esperança daquilo que o Senhor ainda pode fazer. Nós só conseguiremos viver uma vida que o agrada, conhecendo a Ele, esforçando-se para viver uma vida que, em todas as áreas, que realmente o deixe feliz e frutificando. Mas isso tudo só vai acontecer se nós, de fato, colocarmos a Deus no lugar que lhe é devido. E eu acho que aqui entra o meu principal testemunho dos dias que eu vivi na África do Sul. Eu não tinha muitas expectativas em relação ao que Deus ia fazer, eu só estava com o coração aberto. Porque, assim, não tentei imaginar, não tentei criar coisas muito grandes, porque eu queria realmente ser surpreendida por Deus. E em todos os momentos que eu estive lá, eu acho que uma coisa que é muito legal de quando você viaja sozinha é que, apesar de você ter contatos e ter os laços previamente estabelecidos, eu sabia onde ia ficar, eu já tinha contato com os missionários, mas você realmente não sabe o que te espera. Isso te coloca num lugar de dependência. Sair da nossa zona de conforto te coloca num lugar de dependência. Porque a partir do momento que eu deixei os meus pais naquele aeroporto, eu só tinha Deus. E assim, Deus sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se eu ia realmente entrosar com a galera, ou se eu ia conseguir viver com a comunidade, o que ia acontecer. Eu só tinha Deus. E Ele me mostrou, a cada dia, e a cada coisa que eu fazia, e em cada situação que eu vivi, de que eu só tinha Deus. E isso era mais do que suficiente para tudo que eu precisasse fazer. Ele me mostrou, enquanto eu estava... A primeira vez que eu fui ministrar, foi a primeira vez que eu fui fazer uma ministração em inglês com as mulheres, e eu estava me tremendo de medo, ele me mostrou que ele era suficiente. Quando eu precisei falar com mais de 50 crianças, ele me mostrou de que ele era suficiente. Quando eu tive problemas na cozinha, porque eu tive que cozinhar essas 2 semanas para mim mesma, e quem me conhece sabe que antigamente eu era muito ruim na cozinha, agora já não mais, pela glória do Senhor, mas todas as vezes que dava alguma coisa muito errada e eu ficava, meu Deus, o que eu faço? Ele falava, ei, eu sou suficiente, não tenha medo, eu estou aqui, a gente vai resolver isso juntos. Quando eu passei mal e eu estava a 1 oceano de distância dos meus pais, e eu estava me sentindo péssima fisicamente falando, porque eu tive alguns problemas intestinais, mas eu também comecei a duvidar se realmente era para eu estar lá e tudo mais.
ele me pegou no colo e falou, tipo assim, você pode estar fraca, você pode estar sem força para ler a Bíblia nesse momento, mas ei, eu sou suficiente. E é só isso que importa. Ele é suficiente. Só que nós, enquanto nós não colocarmos ele em primeiro lugar, enquanto nós não realmente nos colocarmos numa posição de dependência, de entender que você não pode fazer nada, de que ler a Bíblia só por ler não vai valer de nada, de que não praticar sem saber de que ele é o primeiro não vai valer de nada, a gente não vai sair do lugar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto não nos deixa ser dependentes do nosso Senhor. E se for para ser sincera com vocês, desde que eu entendi dessa forma tremendamente prática de que o Senhor é suficiente na minha vida, essa última semana que passou, ela foi uma semana terrivelmente intensa e muito difícil. Mas ela foi, ao mesmo tempo, libertadora. Porque quando eu precisava fazer alguma coisa, quando algo de ruim acontecia, ou quando eu via que tinha mais trabalho para fazer do que hora de sono para eu dormir, o Senhor me lembrava, ei, eu não estava com você lá, eu também estou aqui. E eu sou suficiente, e isso te basta. Eu sou suficiente, e isso te basta. Eu sou suficiente, e isso te basta para todas as áreas das nossas vidas. A vida cristã é sobre um crescimento contínuo. É sobre você conhecer a Deus, é sobre você se esforçar para ter uma vida que o agrade, é sobre você frutificar. Mas, em primeiro lugar, é sobre entender que pelas nossas forças a gente não consegue fazer nada. Nós só conseguiremos viver isso que Pedro está falando se nós entendermos que Ele é suficiente e nós nos arrependermos. Nós nos arrependermos da nossa apatia, nos arrependermos de viver indiferente, nos arrependermos de não colocar Ele no lugar que Ele é devido, se nós nos arrependermos de viver conforme nós mesmos e descansarmos na certeza de que Ele é suficiente e de que nós não precisamos de mais nada. Porque uma vez que nós colocamos os nossos olhos no Senhor, uma vez que nós temos a Cristo e nós entendemos isso, Ele é suficiente para tudo o que precisamos fazer. Ele é suficiente. A canção que nós vamos cantar nesse momento, ela fala sobre isso. Ela vai falar sobre como a presença dele é tudo que nós precisamos e sobre como muitas vezes é uma música também que eu uso como uma oração de arrependimento, por viver indiferente, por viver só para mim mesmo, por não ver que ele é o meu sustento. E ela vai declarar mais de uma vez de que nós queremos só a Ti, nós queremos só a Deus, nós precisamos só a Deus, Ele é suficiente. Nesse momento eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos enquanto a gente canta essa canção. E eu te desafio a fazer dessa canção a sua oração. Porque não interessa em que passo do crescimento de fé você está. Você pode estar no passo de conhecer a Deus, você pode ter ouvido sobre Jesus a primeira vez hoje, ou você pode estar bem no rasinho, você pode estar no passo de se esforçar para fazer aquilo que Ele deseja, se esforçar para viver uma vida que o agrade. Você pode estar no passo de frutificar, de transbordar na vida das pessoas que estão ao seu redor, mas nada disso vai importar se Ele não for suficiente na sua vida. Nada disso vai importar se você não colocar Ele no lugar que Ele é devido. Nada disso vai importar se Ele não for tudo o que te importa. Então eu convido você a fazer essa oração nesse momento e a cantar de coração realmente aberto ao Senhor, falando que nós queremos a Ele, só a Ele, porque no nosso coração não há espaço para mais nada. Porque tendo Ele no nosso coração, as demais coisas nos serão acrescentadas, mas nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas.
Somos aos teus pés, Jesus. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Queremos. Não vim atrás de bênçãos. Tu não deves. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero A a ti. ti. E eu lamento. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero. Só quero a ti. Nós queremos, E Jesus. nada Nós queremos, mais. Jesus. E nada mais. Nada além de ti. Nada além de ti. E queremos. Só quero a ti. Nada mais. E nada mais. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada mais me satisfaz. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu te desafio. Se você fez essa oração essa noite, se você colocou perante o Senhor que você quer de fato crescer na fé, mas que para crescer na fé você precisa colocá-la em primeiro lugar e precisa viver numa vida de dependência, eu retifico o que eu disse, que para viver na dependência você precisa sair da sua zona de conforto. E eu desafio você essa noite, se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer crescer mais, se você quer conhecer mais de Cristo, se você quer se esforçar em áreas diferentes para chegar mais perto do nosso Senhor, se você quer frutificar na vida das pessoas que estão ao seu redor, que você saia do seu lugar, saia da sua zona de conforto, saia dessa cadeira confortável, que você venha aqui à frente, falar para Deus: Senhor, nada mais me basta, nada mais me é suficiente, porque o Senhor é suficiente. Porque eu não quero viver para mim mesma, eu não quero viver uma vida que seja brincar de ser cristão, eu não quero viver uma vida que não leva o Evangelho a sério. Eu quero ser um discípulo seu, Senhor. Eu quero te conhecer profundamente, eu quero me esforçar para viver uma vida prática do Evangelho. Eu quero frutificar na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Se você está fazendo essa oração aqui essa noite, se você cantou com o coração contrito perante o Senhor, de que não quer nada mais, de que nada mais importa, eu te convido a sair do seu lugar e que você venha aqui à frente, se coloque à disposição do Senhor. Fale para Ele quais são as suas zonas de conforto, quais são os lugares que você tem ficado, que você não tem abrido mão, quais são as áreas que você tem tomado conta e de que você não tem dependendo, que você não tem dependido, que você coloque tudo isso aos pés dessa cruz essa noite.
porque o nosso Senhor é presente aqui. O nosso Senhor é real, a presença dele é real. Ele fala, ele se move e ele pode sim ser tudo o que você precisa. Ele pode sim preencher cada lacuna, cada dor, cada sofrimento. Ele pode ser maior do que todos os problemas, porque nada é impossível para o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas e você pode viver isso. Só que você precisa entender que não é sobre você. Não é sobre a sua vontade, não é sobre aquilo que você quer que aconteça, mas é sobre o mover do Senhor no mundo. E se você quer fazer parte do mover do Senhor nesse mundo, você precisa entender que Ele é tudo o que você precisa. E precisa viver nesse lugar de dependência. Senhor, nós colocamos os nossos corações nas suas mãos essa noite, Deus. Nós colocamos as nossas vidas, colocamos as áreas das nossas vidas que nós tomamos conta. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Nós nos arrependemos de viver indiferentes, nos arrependemos do lugar de apatia, nos arrependemos por fingirmos que somos cristãos, mas na verdade a gente não testemunha, a gente não frutifica. O nosso lugar é um lugar de ingratidão, Deus. Nós te pedimos perdão, Pai, porque o Senhor deu a sua vida por nós e a gente brinca com isso, Deus. Nós nos arrependemos por não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, porque a gente acha que as coisas do mundo são melhores, porque nós não vivemos uma vida que de fato agrade a Ti, ó Deus. E nós queremos depositar tudo no Seu altar essa noite, Deus. Nós queremos reconhecer mais uma vez quem o Senhor é. E essa noite o Senhor se revelou, tem se revelado como o Senhor que é suficiente, Deus. O Senhor é suficiente para nos ajudar a vencer nossos problemas. O Senhor é suficiente para nos ajudar a vencer nossas dificuldades. O Senhor é suficiente mesmo quando tudo está dando errado. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente nas áreas práticas da nossa vida, sim. Quando a gente está cozinhando, quando a gente está no ônibus. Mas o Senhor é suficiente para as nossas dores emocionais, para as nossas dores espirituais, para os nossos buracos espirituais. O Senhor é suficiente. Nós não queremos viver uma vida dependendo em nós mesmos, ó Pai, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Isso não é vida plena e abundante. A vida plena e abundante é entender quem o Senhor é. E o Senhor é suficiente. Só o Senhor é suficiente, Pai. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé, nos ajude a crescer no conhecimento, nos ajude a crescer de maneiras práticas, nos esforçando para viver uma vida que te agrade. Nos ajude a frutificar, ó Deus, a transbordar na vida das pessoas ao nosso redor. Mas que antes de tudo nós entendamos e nós vivamos e todos os dias da nossa vida que nós declaremos que nada mais importa, porque só o Senhor é suficiente para as nossas almas. Só o Senhor é suficiente para as nossas vidas, Deus. Essa é a nossa oração esta noite. Que o Senhor se faça suficiente todos os dias, porque nada mais importa. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.